Olá, meus irmãos da Primeira Igreja Batista Saracuruna. A gente está aqui fazendo os últimos ajustes para começar a nossa transmissão do nosso culto aqui dessa noite, desse domingo 29 de março de 2020. Ah, quem se conectar aí, por favor, diga pra gente se o som tá legal, se a imagem tá boa. Faltam 2 minutos para que a gente possa então começar o nosso culto. Por enquanto aqui pela plataforma do Facebook ainda não estou vendo ninguém conectado não. Não sei se na outra plataforma. Ok, agora já tem alguém aqui conectado. Não sei ainda quem é, mas se você puder verificar se o som, a imagem está legal aí para você, me dá um feedback, por favor. Já que falta só 2 minutos para começar o culto, eu queria saber se você está me ouvindo bem, se você está vendo bem. Ok, faça aí mais um apelo. Falta só mais 1 minutinho. Já tenho 2 pessoas que estão conectadas. Boa noite, sejam bem-vindos. Não sei ainda quem é, mas se você puder me dar um ok, fazer apenas um like aí, dizendo que o som e a imagem está chegando bem para você, eu agradeço. Para que a gente não tenha que fazer nenhum ajuste na hora que começar o nosso culto. Agora já temos 3 irmãos presentes. Boa noite para todos vocês. O culto ainda não começou, estou só esperando cravar aqui 19 horas, para que então a gente possa começar esse culto de adoração ao nosso Deus. Só me dá um ok, por favor, se você está me ouvindo bem, se você está recebendo bem a imagem, por favor. Ok, então são 19 horas. Sejam muito bem-vindos ao culto online da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, nesse domingo, dia 29 de março de 2020. Eu sou o pastor Marcos Luiz Lopes, o pastor titular, presidente da igreja, e nessa noite estou contando aqui com o apoio mais uma vez da minha esposa Ione, que nós estamos transmitindo tanto pelo Facebook quanto também por uma outra plataforma para que os que não têm o link, desculpa, para aqueles que não têm a mídia social possam então assistir pelo link que já foi divulgado aí pelo WhatsApp da própria igreja e que também está sendo colocado nas nossas páginas, tá bom? Quero convidar você para que nesse início de culto você possa fechar os seus olhos e a gente possa então orar ao Senhor, consagrando as nossas vidas, dedicando a Ele este culto e pedindo a Ele que as suas infinitas misericórdias continuem sendo renovadas sobre as nossas vidas. Então oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso maravilhoso, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos hoje nesse último domingo do mês de março. Estamos, ó Deus, terminando o primeiro trimestre do ano de 2020. E que ano, Deus, tão atípico para todos nós. Quantas coisas já aconteceram neste ano, Pai. E Tu sabes que nós estamos no olho de um furacão, de uma problemática mundial, jamais vista pela minha geração, Senhor, com essa pandemia do coronavírus. Mas, Senhor, Tu és o alfa e o ômega. O Senhor conhece todas as coisas. Tu és onipotente, onisciente e onipresente. Por favor, Deus, continue vindo ao socorro da humanidade. Que todos os prognósticos, ó Deus, mais terríveis que têm sido apresentados para nós, que mais uma vez o Senhor possa nos surpreender com a Tua graça, com a Tua misericórdia, nos dando, Senhor, livramento. Conquanto, ó Deus, estejamos ainda impedidos de nos locomover com toda aquela habilidade que tínhamos num passado tão recente, mas, Senhor, que bom que nós temos essas ferramentas digitais, da mídia social, para que a gente possa então, assim, ó Deus, cultuar a Deus, mesmo no aconchego do nosso lar. Deus, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Muito obrigado pelos meus irmãos e irmãs que já estão se conectando, quer da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, quer, ó Deus, os outros irmãos, ó Deus, que também estão se conectando conosco nessa transmissão do nosso culto online. Meu Deus,
e que esse culto venha falar aos nossos corações, que a Tua palavra, Deus, venha ao encontro das nossas necessidades, Senhor. Tu sabes que é um tempo que muitas pessoas estão sem esperança, muitas pessoas que já estavam deprimidas têm piorado ainda a sua condição emocional e psíquica, ó Deus. Venha ao nosso encontro, vá ao encontro deles, Pai, onde quer que eles estejam nessa hora, que eles possam entender que a Tua boa mão está sobre nós e que é tempo mais do que nunca da gente continuar buscando ao Senhor. Buscar, ó Deus, estudar a Tua palavra, orar ao Senhor e permanecemos sendo a Tua igreja. Nós não estamos conseguindo ir ao templo para nos reunir, Senhor, de forma coletiva para Te adorar, mas nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa condução, que bom que nós estamos sendo, ó Deus, ministrados por várias igrejas, por vários pastores, por vários irmãos que tenham, Deus, trazido palavras de esperança, de amor, de despertamento para esse tempo tão caótico que nós vivemos. Deus, visita nessa hora aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em tratamento, aqueles, ó Deus, que estão trabalhando. Temos muitos irmãos nossos trabalhando, Deus, nessa hora, alguns voltando do seu trabalho, porque são pessoas que trabalham, Senhor, naqueles serviços que são essenciais para a comunidade. Ó Deus, também sabemos daqueles irmãos que estão passando pelo luto, que o Senhor leve o consolo, aqueles, ó Deus, que estão com dificuldade nos seus lares, alguns, ó Deus, estão até mesmo com falta de recurso, porque eles vivem da informalidade e, como, ó Deus, muitas coisas pararam. Os nossos irmãos estão, ó Deus, sofridos também pela questão dos recursos, mas o Senhor nos ajude a ser bênção na vida dos nossos irmãos, Pai, a fim de que nós possamos amar, demonstrar esse amor verdadeiro, cuidando uns dos outros, mesmo nesse tempo, Deus, tão difícil até para a gente transitar, mas que a gente, Deus, possa estender a nossa mão e abençoar a vida do nosso irmão, do nosso próximo, Deus, a fim de que todos possamos passar por essa pandemia e ter o nosso amor, a nossa comunhão ainda mais fortalecida. Que todo esse momento de culto aqui, ó Deus, possa ser para edificação do corpo de Cristo. E muito obrigado, Deus, por todos que têm sido bênção para nos ajudar a fazer essa transmissão, mesmo, ó Deus, com várias deficiências. Mas Tu sabes que o nosso desejo é ser bênção e ser parte da solução para o Teu povo que precisa permanecer unido, Te louvando em espírito e verdade. É a nossa oração que fazemos ao Senhor, pedindo-Te perdão pelos nossos pecados, e nós oramos no nome bendito, poderoso, eterno e santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que bom que você está aqui conosco, já conectado para mais esse culto da Primeira Igreja Batista em Centenário. Desculpa, em Saracuruna. Meus irmãos, eu quero assim pedir perdão para vocês, né? Porque nós estamos aqui fazendo realmente o que está no nosso alcance para que a gente possa fazer o culto chegar até você. Às vezes a imagem não vai ficar na melhor qualidade, o som também não vai ficar na melhor qualidade. Peço a você que você aumente o seu celular, o seu computador, o seu notebook, o seu tablet pro volume, porque no meu aqui, o meu celular está com o volume o máximo possível, mas quero dizer para os irmãos, eu não sou um profissional, eu sou um amador, uma pessoa que está tentando ser parte da solução, contribuir para que todos possam adorar a Deus juntos nesse momento aqui na Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Então seja bem-vindo, né, e que você esteja orando por mim, por todos que estão me ajudando nessa transmissão de culto, porque é uma tentativa nossa de manter o nosso povo unido para que quando acabar essa pandemia do novo coronavírus, a igreja continue edificada, equilibrada, avançando para a honra e glória do Senhor. Como eu divulguei mais cedo, hoje é o Dia Nacional de Oração pela Família. E eu já vou colocar aqui para vocês um louvor que eu separei para esse momento devocional nosso, mas antes eu quero ler para vocês o que está lá em Lucas capítulo 10, os versículos 38, 39, 40, 41 e 42. Lucas 11, de 38 a 42. Marta e Maria. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa.
Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Maria, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não se importa que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muita coisa, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que todos nós possamos realmente escolher a melhor parte. A melhor parte é estar na presença de Jesus Cristo, de estarmos sendo abençoados pela sua palavra, e que a cada dia a sua família seja o seu primeiro púlpito, que a sua família seja o seu primeiro campo missionário, que a sua família possa ser alvo das suas orações constantes. E por isso que eu separei este louvor, para que você possa agora, junto com a sua família, Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor, que edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor, que edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com
Minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. E que você realmente possa fazer desse Dia Nacional de Oração pela Família uma oportunidade para que você possa poder estudar a Palavra de Deus. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia, para acessar a sua Bíblia no livro de Zacarias. Deixa eu mudar de posição aqui para poder facilitar então o estudo da Palavra de Deus. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 8. Zacarias, capítulo 8. Nessa manhã, a gente já pôde estudar uma profecia de Isaías, quando nós fomos então trabalhados por Deus, pela palavra de Deus, para sermos como águia, voar alto como a águia, voar cada vez mais alto, voar sempre na direção correta, voarmos sempre aproveitando o vento e nunca se deixar ser cativo. E quero ainda pensar com vocês nessa noite na temática Alegrai-vos no Senhor, mesmo no meio do caos. Estamos vivendo um caos aí já há 2 semanas, principalmente, mas mesmo nesse meio do caos, por favor, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está conosco nesse culto aqui da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, alegrai-vos. E por isso quero ler com vocês esse livro de Zacarias, capítulo 8, versículo de 1 a 17. É um texto mais longo nessa noite, mas é um texto que está num momento muito crucial da vida de Judá. Passado então os 70 anos do cativeiro babilônico, já está no final desse cativeiro, estão profetizando, na verdade, 2 profetas juntos, um é Ageu, um profeta já idoso, e outro é Zacarias, um profeta bem jovem. E Zacarias, então, na sua profecia dada pelo Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar tanto já numa perspectiva futura, mostrando a cruz e a coroa do Messias, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, Zacarias 8 diz assim: bênçãos para Jerusalém e para as nações. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo por Sião e estou zelando por ela com grande indignação. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, que então se chamará a cidade da verdade e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres idosos ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada um com um bordão na mão por causa da idade avançada, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que ali brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: isso pode ser maravilhoso demais aos olhos do restante deste povo naqueles dias, mas será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Indo para o versículo de número 7, Zacarias 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e eles habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: fortalece as mãos vós que ouvistes nestes dias essas palavras da boca dos profetas que estiveram presentes no dia em que foi posto o fundamento do templo do Senhor dos Exércitos para que fosse edificado. Pois antes daquele dia não havia salário para os homens, nem os animais lhes davam ganho, nem havia paz para o que saía e para o que entrava por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não
tratarei o remanescente desse povo como nos dias passados, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá a sementeira de paz, a videira dará o seu fruto, e a terra produzirá a sua colheita, e os céus darão o seu orvalho. Farei com que o remanescente desse povo venha a herdar todas essas coisas, ó casa de Judá e casa de Israel, assim como fostes uma maldição para as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, mas fortalecei as mãos, e assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como planejei vos castigar em compaixão quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, resolvi nesses dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Isto é o que deveis fazer: falai a verdade, cada um com seu próximo, julgai com retidão, e paz nos tribunais. E ninguém planeje no coração o mal contra o próximo, nem ame o juramento falso, porque eu rejeito todas essas coisas, diz o Senhor. Então nós lemos Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 8, de 1 a 17. E pensando então em alegrai-vos no Senhor no meio do caos. Judá já estava vivendo então aqueles 70 anos do cativeiro babilônico. E Zacarias chega então como esse profeta novo, junto com Ageu, esse profeta mais idoso, e ele apresenta para eles como se alegrar no meio desse caos. Ele diz então: lembre-se que a palavra de Deus ela sempre se cumpre. E como ela se cumpre, você precisa também trazer à sua memória que Deus sempre está interessado em cuidar do seu povo. Mas para isso é necessário que eu e você, que aquele povo possa restaurar o lugar da verdade e o lugar da santidade nas nossas vidas. Zacarias ainda continua dizendo para eles: lembre-se que o nosso Deus é Deus que traz paz. E para mostrar então que Deus estava restaurando a paz de Judá, ele cita então que tanto os idosos estarão então sentados nos bancos das praças, como as crianças também, que aqui apontam para o futuro, voltarão a brincar nos lugares públicos. Isso porque Deus está para fazer uma grande maravilha em Judá, como Deus também está interessado em fazer grandes maravilhas na nossa vida. Nesse tempo de pandemia, quando os nossos idosos precisam ficar cada vez mais dentro de casa. E sabemos que como é difícil a gente manter os idosos dentro de casa, porque eles estão bem e tudo que eles querem é atividade para eles fora de casa. A gente vê as nossas crianças presas também dentro de casa, e alguns estão tendo que reaprender a cuidar dos seus próprios filhos, a cuidar dos seus próprios netos, mas da mesma forma como aconteceu com Judá, que por causa do exílio da Babilônia, os idosos não tinham mais a liberdade de ir à praça, e as crianças já não tinham mais a liberdade de brincar nos lugares públicos, mas que aquilo ia mudar. Deus iria fazer maravilha no meio do povo, e eles teriam então de volta essa liberdade, como eu creio que nós teremos de volta a nossa liberdade. A pandemia chegou, ela é uma realidade. Ela tem sido danosa para muitas cidades, para muitos países, mas ela chegou e ela vai passar. A única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus, porque Jesus Cristo mesmo disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Para que você tenha a alegria do Senhor mesmo no meio do caos, volte ao centro da vontade de Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. E para isso, ainda hoje, ore com fervor, ore com piedade, pedindo a Deus: Deus, por favor, fortifique as minhas mãos para que eu possa continuar essa obra. Está doído? Está difícil? Eu tenho algumas inseguranças? Sim, nós temos todas essas coisas, mas o nosso Deus, ele é maior. Da mesma forma como Judá precisava ter esse direcionamento de Deus, e o direcionamento foi: volte ao centro da minha vontade. Deixe eu ser Deus na sua vida. E para isso, ore com fervor, ore com o coração cheio de piedade, para que Deus fortaleça as suas mãos e lhe dê força, coragem, te dê discernimento, para que você seja parte da solução, para que você seja uma resposta de Deus para a vida daqueles que estão vivendo de uma maneira tão calamitosa, de uma maneira tão triste, tão escassa de recursos nos últimos dias, mas que eles possam ter a certeza, porque a nossa esperança não é uma hipótese, a nossa esperança é uma certeza de que Deus está sempre com as suas mãos estendidas para fazer o melhor para cada um de nós. Como se alegrar no meio de um caos? Lembrar também que
as tribulações, as provações, elas devem nos trazer alegria, porque o Senhor, Ele afirma para nós, pela sua santa palavra, que Ele prova somente a quem Ele ama. E quando nós somos provados pelo Senhor, a gente pode ver como a nossa fé está madura ou ter um despertamento de como a nossa fé ainda precisa de amadurecimento, de edificação. Mas a provação não deve nos deixar entristecidos, ela deve trazer para nós alegria e trazer a lembrança de que Deus nos ama, Deus ama cada ser humano e que o pacto dele é irrevogável para a nossa família, para a nossa casa, para a minha vida, porque nós somos então a família que vive pela fé, a família da fé, somos a herança mais valorosa que Deus tem nessa terra. Sou eu e você. Judá já estava tão entristecido naquele tempo que ele já não conseguiu mais pensar que eles eram a herança do Senhor, que Deus tinha um plano para eles. Mas o Senhor fez questão de usar a vida de Zacarias para dizer para eles: as provações devem trazer para vocês alegria, e a alegria de saber que Deus, ele só prova quem ama, e Deus nunca revogou o seu pacto com a família da fé, e Deus tem ainda vocês como a maior herança que ele tem nessa terra, uma herança que ele quer arrebatar e levar para os céus, para que onde ele está, estejamos nós também. Ainda nesse texto de Zacarias capítulo 8, de 1 até 17, ele disse pela boca de Zacarias para Judá: Deus está mudando a sua história, Deus está mudando a história de Judá. E ele disse ainda pela boca de Zacarias: não faça do teu Deus um Deus pequeno. Mesmo no caos, Deus está agindo a seu favor para que ninguém roube a sua alegria. Meus irmãos, eu creio que toda essa pandemia do novo coronavírus, ele na verdade ele está mudando o cenário mundial. Nós não seremos mais iguais quando essa Covid-19 passar. O cenário está mudando aos nossos olhos, é visto, é real. E nós precisaremos então entender que uma nova história estará sendo vivida por todos nós, e principalmente o povo de Deus, o povo da fé de Deus, não pode tornar o nosso Deus pequeno. Talvez o mundo moderno, pós-moderno, materialista, individualista, midiático, seja um mundo que tornar Deus cada vez menor. Cresce a cada dia aquele pensamento que Deus está morto, que Deus não existe, que Deus ele esqueceu da própria humanidade. Mas, querido, não creia nisso. Não torne o seu Deus um Deus pequeno. Deus continua te amando, mesmo que a sua história seja mudada, que os seus planos para o ano de 2020, para os anos subsequentes, mudem, mas o seu Deus não mudará, e Ele está agindo em meu favor, em seu favor, em favor da minha família, da sua família, da família da fé, da família de todo esse planeta, que aquele que está no Senhor, que vive no centro da vontade do Senhor, Deus não deixará que ninguém e nada roube a sua alegria. E ele nos convida, através de Zacarias, a pensar no que ele disse para Judá: vocês agora precisam ser um transporte da verdade e da paz. Gente, como tem pessoas hoje nesse planeta que estão transportando mentiras. Quanta gente que tem transportado pânico, calamidade. Nós não podemos ir como massa de manobra na mão dessas pessoas. Sabemos que a situação é delicada, é uma situação difícil, é uma situação caótica mesmo, mas nós precisamos ser o transporte de notícias que são verdadeiras, que são de paz, porque o nosso Deus não é Deus de calamidade, nosso Deus é Deus que coloca ordem nas coisas. E eu penso que toda essa pandemia do novo coronavírus, Deus está colocando uma nova ordem para esse planeta todo. É uma chance que todos nós estamos tendo de pensar um pouco mais como está a nossa vida. Estamos seguindo o regramento de Deus ou estamos vivendo de uma vida completamente contrária ao nosso Deus? É uma oportunidade que Deus está nos dando para o planeta Terra, para a humanidade desse planeta, da gente repensar a nossa vida, porque nós precisamos cuidar do nosso coração para não deixar brecha alguma para que nada e nem ninguém venha roubar a nossa alegria. Por isso é possível a gente se alegrar mesmo no meio do caos. Sabendo que
a profecia que aconteceu para Judá, e que essa profecia lida hoje, Zacarias 8, de 1 a 17, ela já se cumpriu totalmente. Mas como a palavra de Deus é viva e eficaz, se aconteceu para Judá, depois dos 70 anos do cativeiro babilônico. Eu não sei se a nossa quarentena ela vai durar esses 15 dias, ou se será 30 dias, se será de 40 dias, como dizem os mais pessimistas, quem sabe 3 meses, 6 meses, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que da mesma forma que houve restauração para Judá, haverá restauração para a minha vida, para a vida da minha família, haverá restauração para a sua vida, para a vida da sua família, haverá restauração para esta terra. É claro que nós precisamos fazer a nossa parte, e a nossa parte é não deixar que nada e nem ninguém roube a alegria que o Senhor te dá. Eu sei que às vezes manter a alegria é difícil, mas não é impossível quando você coloca a sua vida, os seus planos, os seus sonhos, os seus ideais sempre nas mãos do Senhor. Passado alguns anos, Judá voltou então para a sua Canaã, voltou para Israel, e ali uma nova história ela foi cumprida. Volte hoje ainda para o centro da vontade de Deus. Volte para o centro da vontade de Deus. Seja um transportador de verdade e de paz. E creia que muito em breve nós vamos voltar a ver os nossos idosos e idosas transitando livremente nas ruas. E as nossas crianças também saltitantes pelas ruas, indo e vindo. Que nós vamos poder voltar a nos abraçar, nos cumprimentar, a dizer que nós nos amamos e, mais do que nunca, viver essa comunhão com muita verdade. Porque talvez até há um mês atrás, o nosso amor, a nossa comunhão, a questão de se importar com o próximo, tinha um valor. Agora terá um valor totalmente diferente. Realmente, precisamos amar mais, precisamos nos importar mais. Nesse início de mês agora, fique atento, muita gente vai precisar da sua ajuda, da sua palavra, mesmo que você esteja longe, mas realmente mande uma mensagem para uma pessoa, mande um versículo bíblico, e se você puder ajudar alguém, nós estamos até mesmo fazendo uma campanha de recolher alimentos para poder já abençoar aquelas pessoas que estão ficando sem o seu salário já nessa virada de mês. Não fique apenas na oração, parta para a ação, para que depois desse coronavírus, depois dessa pandemia mundial, a igreja permaneça ainda mais fortalecida, que a igreja possa ter se embelezado ainda mais, para que na volta do Cordeiro de Deus eles possam encontrar a gente com as nossas lamparinas, com azeite extra, prontos para servir ao Senhor em toda e quaisquer circunstâncias. Irmãos, que beleza a gente vê hoje a igreja, os nossos irmãos de todas as denominações, pessoas que nunca gravaram um vídeo, nunca gravaram um áudio, estão se esforçando para ser bênção na vida da outra pessoa. Isso é para que ninguém roube a sua alegria. Ninguém pode roubar a sua alegria quando você é alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está conectado conosco aqui no culto da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, nessa noite de domingo, mesmo no meio do caos, alegre-se. Alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Ele nos abençoe rica e poderosamente. Amém e amém. Quero desafiar você a compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para os seus parentes durante essa semana. E deixo aqui mais um convite para você, da nossa próxima quarta-feira. Quarta-feira é o nosso culto, é o dia do nosso culto público lá no templo da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. A gente não sabe ainda se a gente já vai ter autorização dada pelos governantes para poder já fazer o culto na igreja. Mas uma coisa é certa, querido. Permitindo Deus, tendo vida, nós vamos continuar nos esforçando para que a palavra de Deus, para que esse momento devocional chegue até você, chegue até a tua casa. Deixo também para vocês, né, um apelo. Você que puder passar lá pelo templo da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, lá na Avenida Barão
do Rio Branco, número 516, bem no centro de Saracuruna, e você puder deixar a sua contribuição de alimento, já tem muitas pessoas que estão precisando, né, de terem as suas dispensas abençoadas. Seja bênção na vida dos nossos amigos. Nós não estamos simplesmente aqui arrecadando só para os membros da igreja, não. Nós estamos querendo abençoar, inclusive, a nossa comunidade. Eu sei que há outras igrejas fazendo a mesma coisa, mas se você ainda não contribui com nenhuma entidade, né, que possa abençoar famílias que estão necessitadas nessa hora, eu te peço encarecidamente, né, seja bênção na vida dessas pessoas. Então aqui eu me despeço mais uma vez. Muito obrigado por você ter se conectado conosco nessa noite de domingo para esse pouco mais de meia hora de culto ao nosso Deus. Que você continue orando pela sua família nesse dia nacional de oração pela família, e que você continue orando pela sua família todos os dias da sua vida. E que você também não deixe que nada e nem ninguém roube a sua alegria. Leia mais uma vez o texto de Zacarias, capítulo 8. Não leia só até o 17, continue lendo até o final desse capítulo e seja pregoeiro da verdade e da paz. Que o Senhor, pois, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Tenha uma excelente noite de domingo e uma semana extremamente abençoada pelo nosso todo e poderoso Deus. E a gente se vê na próxima quarta-feira, quer no templo da Primeira Igreja Batista de Saracuruna, ou quer pelo nosso culto online aqui pelo Facebook e por outras plataformas da mídia social. O meu grande abraço a todos vocês, a sua família, a nossa equipe de multimídia. Muito obrigado pelo esforço que vocês têm feito aí junto comigo para possibilitar, então, mesmo com uma qualidade não tão boa, o nosso som não é o melhor, não tem sequer um tripé para poder colocar esse celular, mas sabe, existe muita boa vontade, existe muito amor, existe o desejo muito grande de manter a nossa igreja unida e pronta para dar uma resposta rápida quando terminarmos toda essa pandemia, que a gente possa voltar com muita garra, com muita coragem, com muita fé para fazer essa obra que Deus tem reservado para nós, a sua igreja. Mais uma vez eu te digo, semana abençoada, que Deus esteja sempre com você e com a sua família. Uma boa noite. A paz do Senhor.